Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, e agora nós vamos ler 1 Reis 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, dando sequência assim a uma pequena série de exposições que nós iniciamos hoje pela manhã sobre a vida do profeta Elias. Elias, um homem semelhante a nós, como diz Tiago. Serão 5 ou 6 sermões nesta série, uma série biográfica, e esperamos em Deus que nós sejamos ricamente abençoados com a série de exposições fundamentada aí na vida do profeta Elias. Se você perdeu a primeira exposição, já está disponível no nosso canal, Elias, um homem de Deus diante dos homens, onde nós ministramos o capítulo 17 de 1 Reis, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, nós vamos ler todo este capítulo, porque a palavra que é importante é a palavra de Deus, e não pura e simplesmente a palavra do pregador. A palavra do pregador só tem alguma importância se ela for fundamentada, se ela for a palavra de Deus. Então, por isso que nós temos o costume de ler o texto e deixar que o texto fale ao nosso coração. Então, diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminara os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondia numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de águas e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora, tu dizes: Vai, dize ao teu Senhor: Eis que aí está Elias? Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize ao teu Senhor:
Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividam em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque vós sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que estejas meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamaram em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Israel, de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e, encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que essa palavra que nós acabamos de ler, ela possa encontrar guarida no nosso coração e nós possamos extrair dela as lições necessárias para a nossa vida. Curva a sua fronte, ore ao Senhor, fale com Deus para que Ele possa instruir a mim e você nesta noite. Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por essa história verídica, muito obrigado pela vida do profeta Elias, que está servindo de inspiração para nós, não por causa dele em si, mas por causa da tua ação na vida dele e na vida do teu povo Israel. Eu quero te pedir, meu Pai, que assim como o Senhor foi conosco na mensagem anterior, no culto da manhã, que o Senhor seja conosco agora, que o Senhor abra-nos a porta à palavra, fale ao nosso coração e que nós venhamos extrair daqui lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, e que nós venhamos a desfrutar mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos, e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus que eu te oro, e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente possa considerar esse texto e aplicá-lo ao nosso coração. O tema da mensagem nesta noite é Elias, o profeta do fogo e das águas. Na história, Elias é conhecido como o profeta do fogo. Mas eu acho que essa definição ela não é completa. Eu acredito que está completa quando a gente diz que ele é o profeta do fogo e das águas. Porque ele não só é esse homem de Deus que foi usado para trazer fogo do céu, mas também para trazer chuva sobre a terra. Pela manhã, ou na mensagem anterior, nós destacamos o contexto histórico, o contexto cultural. Nós destacamos a crise que o Reino do Norte, ou o Reino de Israel, vivia
nesse momento em que Elias se levanta como profeta de Deus. Havia uma crise sem precedentes, idolatria desenfreada. Havia no poder um homem chamado Acabe, que não só era um rei mau, ímpio, idólatra, que estava prevaricando, que estava transgredindo, que estava abrindo mão dos princípios absolutos de Deus, mas que, como se isso não fosse o bastante, ele se casa com uma mulher, com uma princesa fenícia, chamada Jezabel, que era uma mulher extremamente idólatra, que adorava Baal, que havia sido educada para ser uma sacerdotisa de Baal, e que ao casar-se com Acabe, ela tem um projeto no seu coração. E qual é o projeto? Fazer com que a nação de Israel, o povo de Israel, as 10 tribos do norte, se convertesse, se dobrasse diante do Deus que ela servia, que era o Deus Baal, que era o Deus da tempestade, das chuvas, das colheitas, da prosperidade, e que era adorado através de prostituição cultural, era adorado através do sacrifício de crianças, da morte de adultos. Era um Deus asqueroso e que, infelizmente, era uma divindade que já fazia parte da cultura e dos costumes dos povos mesopotâmicos e de todo aquele Oriente Próximo. E estava invadindo Israel e fazendo com que Israel se curvasse diante desse Deus. Acabe já estava construindo templos, Acabe já estava dando espaço para os falsos profetas, os profetas de Baal. Havia um poste hídro lá em Israel, a Azerá, que era a deusa dos fenícios, considerada como a mãe de Baal, e a coisa estava feia. E é nesse contexto que Elias se levanta como profeta de Deus para profetizar contra o rei, contra a nação, contra aquele povo idólatra e dizer: olha, vocês estão se curvando diante de Baal para que ele traga chuvas, prosperidade, colheitas. Pois eu quero dizer a vocês, diante do meu Deus, em cuja face eu estou, que não haverá chuva nestes anos, segundo a minha palavra. Enquanto eu não falar como profeta de Deus, não vai chover sobre a terra. E ele estava fundamentado em 2 coisas. Primeiro, numa vida de oração intensa, profunda. Tiago vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, mas que orou com instância para que não chovesse, e não choveu. E aqui nós vamos ver Elias, quando vai orar para a chuva vir, que ele coloca o rosto entre os joelhos e ele ora, e ora, e ora mais uma vez, até que o Senhor deu o sinal de que a chuva está vindo. Segunda coisa era a palavra de Deus. Elias conhecia a palavra de Deus, principalmente os termos da aliança, do Pentateuco, do pacto que Deus havia feito com o povo. Lá na aliança, em Deuteronômio capítulo 28, está lá a lista de bênção e de maldição, se o povo se colocasse diante de Deus, bênção, se o povo se voltasse para a idolatria, maldição. E em Deuteronômio capítulo 11, versos 16 e 17, uma das maldições que viria para o povo se ele se voltasse para a idolatria, seria que Deus cerraria os céus, não haveria chuva. E imagine, um povo que vivia da agricultura, da pecuária, um povo de uma cultura totalmente pastoril, do campo, sem chuva, estão mortos. Elias está fundamentado na palavra de Deus e na oração. Ele se levanta, ele proclama a palavra, ele diz que não vai chover, e aí nós vimos a história, e você pode ver o sermão anterior e ler o capítulo 17, e você vai entender esse contexto. Pois bem, Deus está trabalhando em Elias. Elias se levanta diante do rei, prega, e quando ele entrega a mensagem, Deus diz: agora vá para o ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão, e ali eu ordenei aos corvos que te sustentem. Ele vai, passa um período ali naquele ribeiro, naquele riacho, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, à noite, e ele está sendo cuidado.
Depois aquele ribeiro seca, Elias é mandado para Sarepta, que pertence a Sidom. E ali ele vai ficar na casa de uma mulher viúva dos sidônios, ou seja, uma mulher que pertencia ao povo de Jezabel, que adorava Baal, uma viúva que estava passando necessidade com o filho dela. Deus está trabalhando em Elias, Deus está movendo o coração de Elias, está burilando a vida de Elias. E Elias vai, e nós vimos, acontece ali milagre na casa daquela mulher, a farinha não acaba, o azeite não acaba, o filho daquela mulher vem a morrer e, por misericórdia de Deus e o ministério de Elias, aquele menino ressuscita, e Deus agora, ele vai levantar Elias após 3 anos e 6 meses de seca, após 3 anos e 6 meses de ausência de Elias em Israel e diante do rei, Deus vai levantar Elias para voltar à presença de Acabe. E aí, meus irmãos, entra exatamente este capítulo 18. Porque todo o capítulo 17, tudo aquilo que aconteceu anteriormente, é preparação de Deus para esse momento aqui. Porque, como eu disse, Israel estava se voltando para Baal, porque eles esperavam de Baal chuva, prosperidade, riquezas. Os fenícios, como eu disse na mensagem anterior, eram ricos, eram comerciantes, eram desbravadores, construtores de barcos, singravam os mares e levavam riqueza aos mais longínquos lugares, a ponto de haver teoria de que eles vieram até aqui nas terras brasileiras, na época. Mas eram idólatras e adoravam Baal. E o povo de Israel estava caindo nisso. Então havia necessidade de que se mostrasse que Baal não era Deus, mas que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E Elias, quando se apresenta, ele se apresenta para mostrar isso. O próprio nome Elias significa Yahvé é Deus, Yahvé é o Senhor. Ou seja, Elias é esse representante oficial da fé de Israel, dessa fé verdadeira, para mostrar que o Senhor é Deus. E agora chegou o grande momento. Deus preparou Elias 3 anos e meio em situação das mais diversas, para que ele agora se apresente de forma definitiva diante de Acabe, dos profetas, da nação, e ele possa chamar a nação ao arrependimento. Primeira coisa que chama a atenção está aí do versículo 1 e 2. Olha como é que diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A palavra do Senhor, muito tempo depois, e quando a gente lê o texto, nós vemos que já se passaram 3 anos e meio. Imagine uma seca de 3 anos e meio, e aquele povo desesperado, e Baal não atendeu, Baal não resolveu o problema, porque os céus estavam cerrados, fechados, por causa da palavra de um homem de Deus, que estava fundamentado nas Escrituras. E ele determinou, em nome do Senhor, de que não iria chover, e não choveu. E agora, muito tempo depois, ou 3 anos e meio, ele recebe uma palavra da parte do Senhor: Elias, está na hora de voltar. Está na hora de você apresentar-se a Acabe. E você se apresente a Acabe, porque agora eu darei chuva sobre a terra. Aqui a gente já começa a aprender algo extremamente importante, que eu vou ressaltar nessa série por A mais B. Lembre-se, o foco da história não é Elias em si. Elias é um personagem, Elias é importante, Elias é um profeta de Deus, Elias é um homem levantado numa situação dramática, caótica, específica, como profeta, e o profeta era aquele que era levantado assim, em momento de crise. Elias é um dos profetas mais importantes do povo de Deus, a ponto de, quando você olha para o Antigo Testamento é resumido em 2 pessoas, Moisés e Elias.
Quando se fala do Antigo Testamento é a lei e os profetas. E qual é o representante da lei? Moisés. Qual é o representante dos profetas? Elias, o maior dos profetas. Elias é tão importante que no Monte da Transfiguração, quem é que aparece conversando com Jesus ali no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias, o representante da lei, o representante dos profetas. Elias é tão importante para o povo de Israel que quando João surge pregando, a nação de Israel, que tinha a expectativa de que Elias voltaria ao seu meio, é o Elias que havia de vir. E eles têm essa expectativa da volta de Elias, o grande profeta. João veio no espírito, no poder de Elias, se vestindo como Elias, mas não era Elias. Elias é tão importante que até hoje os estudiosos entendem, e não sei qual é a sua linha escatológica, mas que as duas testemunhas lá do livro de Apocalipse é Moisés e Elias, que virá no final para proclamar a palavra do Senhor e por aí vai. É um homem de Deus, é um homem importante, mas o que o texto diz? Olhe para o texto de novo. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Ou seja, quem é o Senhor que cerrou os céus e que não permitiu a chuva e que vai dar chuva e que tem o controle de todas as coisas, não é Elias, é o Senhor Deus de Israel Todo-Poderoso. Elias é alguém levantado por Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Elias é alguém levantado por Deus e tem a sua importância, mas ele aponta para o Deus de Israel, para o Deus verdadeiro, e não para si mesmo. E isso é importante, meus irmãos, porque por mais que os obreiros tenham um ministério profícuo, eficaz, façam coisas extraordinárias, nunca esqueça de que toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Não é o pastor, não é o pregador, não é o profeta, é Deus que está agindo. É graça, é misericórdia de Deus, é o nome de Deus que tem que ser glorificado. É por isso que a igreja não depende de homens, porque vem Elias, vai Elias, mas o Deus de Elias permanece para todo sempre. É Ele quem dá chuva. É Ele quem é o foco da história. Então ele diz: vá que eu vou dar chuva. E aí diz o texto que partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Meus irmãos, para um pouquinho para pensar. Talvez uma das lições, eu não tenho como ser exaustivo, detalhista nesta série, que aí a gente iria até o final do ano. Mas veja aqui a obediência de Elias. Veja aqui a prontidão de Elias. Veja aqui o coração de Elias. Leia os capítulos de 17 até o início de 2 Reis, e você vai ver que toda vez que vem a palavra do Senhor a Elias, e que o Senhor dá uma determinação para ele, por mais, entre aspas, ilógica, absurda, por mais que aquilo ali não encaixe na cabeça, Elias obedece. O Senhor diz: apresenta-te a Acabe, ele se apresenta. Vá para o ribeiro, ele vai. Vá para a casa da viúva, ele vai. Volte e apresente-se a Acabe mais uma vez, ele volta. E por que eu estou destacando isso aqui? Porque Acabe estava procurando Elias, o texto seguinte vai dizer, em todas as nações da terra. Acabe queria matar Elias. Os profetas de Deus que ficaram lá na terra foram passados ao fio da espada. Por quê? É uma guerra, meus irmãos, religiosa. Imagine Jezabel agora sofrendo a vergonha de que o seu Deus não está trazendo chuva, e o culpado disso é Elias, que chegou diante do rei, das autoridades, de todo o povo, e disse: não vai chover enquanto eu não der a minha palavra. Imagine aí o ódio de Jezabel. Imagine aí Acabe envergonhado. Imagine a pressão que Acabe está sentindo, porque o texto mostra que Acabe era dominado, era um boneco na mão de Jezabel. Essa mulher era maligna, era manipuladora. Era manipuladora.
E Elias, mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo de que ele poderia se apresentar diante de Acabe e Acabe mataria ele imediatamente, ele se levanta e vai. O que eu quero dizer para mim e você? Meu querido, se Deus está dando uma ordem para você, se Deus está direcionando a sua vida, não interessa o risco, não interessa para onde Ele está mandando, não interessa com quem Ele está mandando você falar, obedeça a palavra do Senhor. Quando Simonton veio para o Brasil, lançar as bases da Igreja Presbiteriana do Brasil, jovem, recém-formado, tinha igrejas nos Estados Unidos, grandes, belíssimas. Seu pai era muito importante nos Estados Unidos, para que ele pudesse pastorear lá. E ele disse, eu vou para o Brasil. E o Brasil era um lugar de doenças, um lugar extremamente perigoso para um estrangeiro. E ele veio. E alguém disse assim, você vai para lá, não é seguro. Ele disse, o lugar mais seguro da terra é estar no centro da vontade de Deus. Se Deus está mandando você para algum lugar, aquele lugar é seguro, porque você está no centro da vontade de Deus. Então, a palavra de Deus veio a você, você está sendo direcionado pela palavra de Deus, vá, obedeça, faça como Elias, de prontidão, e caminhe, mesmo que seja para diante de Acabe. Segunda coisa que chama a atenção nesse texto, é esse encontro de Elias com Obadias. Olha que coisa interessante, meus irmãos, porque agora, se você olhar aqui, do verso 3 ao verso 17, você vai ver que nesse íntere da vinda de Elias para encontrar-se com Acabe, ele tem um encontro com um jovem que era mordomo de Acabe, chamado Obadias. E aqui tem lições preciosas para nós. E veja que coisa interessante, porque é como que a história abre um parênteses para dar um destaque a Obadias, irmã Maria. E por que será? Por que será que essa história, ela dá um foco aqui em Obadias? Olha como é que diz o texto da palavra do Senhor. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminar os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 o escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi por outro caminho. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele, sou eu. Vai e dize a teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura. E diziam ele, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes, vai, dize ao teu servo, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Acaso não dissera meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes, vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor, Deus dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Olha que coisa interessante. Deus falou com Elias, e Elias
vem. E agora, ele encontra o mordomo do rei, Obadias. E eu confesso aos irmãos que até hoje à tarde eu não tinha atentado para esse detalhe da vida de Obadias. Vejam, meus irmãos, Acabe era idólatra, profano, casou com uma mulher idólatra, profana, terrível, que estava matando os profetas de Deus, aniquilando os profetas de Deus, instituindo um culto idólatra em Israel. Mas Deus, na sua soberania, manteve no palácio, como mordomo do rei, um servo fiel, Obadias. Obadias, como diz o texto, ele temia ao Senhor. E aqui, meus irmãos, é importante abrir um parênteses na história para nós. Sabe qual é o parênteses? Tenha muito cuidado quando você julgar alguém porque ela está do lado de um ímpio, ou trabalhando com um ímpio, ou vivendo com um ímpio, e você acha que aquela pessoa se corrompeu. Vou dar um exemplo. Imagine se de repente você olha um presbítero da igreja, um pastor, um irmão, e ele possui um cargo de confiança numa corte, num determinado órgão do Estado, e ele trabalha para alguém que claramente aquela pessoa ali é ímpia, idólatra, prostituta. E aí você diz, como é que essa pessoa trabalha para fulano de tal? Cuidado, porque você não entende os mistérios de Deus. Por que Deus está colocando aquela pessoa ali? Por que Deus está levantando aquela pessoa ali? Por que Deus está colocando aquele mordomo na casa de Acabe? Veja, meus irmãos, se Obadias não estivesse na casa de Acabe, todos, sem exceção, todos os profetas de Deus tinham sido aniquilados, todos. Mas porque Deus manteve um servo fiel dele no meio daquele palácio corrupto, profetas de Deus foram preservados, porque aquele homem colocou em risco a sua vida para salvar os profetas de Deus. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos, como Deus é soberano, como Deus age, como Deus trabalha na história, da forma como nós menos imaginamos. Eu confesso a você, se eu estivesse em Israel, ou se eu tivesse notícia de que Obadias era crente da igreja do Pirangi e era mordomo de Acabe, olhe lá se não fizesse um documento para que o conselho disciplinasse Obadias. Olhe lá. Mas Obadias está ali por providência de Deus. E não é o ambiente que faz você, meu irmão, é você que faz o ambiente. É você que faz o ambiente. Se você é crente, não interessa onde você está. O que interessa é a sua comunhão com Deus, a sua fidelidade a Deus. É a maneira como você se comporta, aonde você está. Então nós precisamos orar para que Deus levante servos dele nas cortes, nos tribunais, na Câmara de Vereadores, na prefeitura, no palácio, no Senado. Ah, mas só tem gente corrupta, meu irmão, mas é lá que tem que estar o sal, a luz, é lá que tem que ter gente de Deus. Agora, como é que a gente vai entregar tudo para o diabo? Não. Tem gente corrupta lá? Tem. Mas nós podemos ter servo de Deus lá. E isso aqui é bom para a gente abrir os olhos, porque eu mesmo sempre fui preconceituoso. Crente não pode se envolver com política, crente, um irmão não pode se candidatar. Eu sou contra um pastor. Eu acho que um pastor, ou ele é pastor, ou ele vai ser vereador, deputado e tal. Mas é uma visão pessoal de cada um. Mas que nós precisamos ter servo de Deus lá dentro, precisamos. Precisamos ter Obadias lá dentro. Precisamos ter homens de Deus lá dentro. No centro, na corrupção, no meio da bandalheira, tem que ter alguém que é luz, que é sal e que vai fazer diferença ali dentro. Como Obadias fez. Sustentou 100 profetas.
escondeu os profetas, levava a comida. Imagine, Damares, como Obadias agiu. Imagine esse homem, você já, assim, experimenta sustentar só Renato, para tu ver. Leva Renato 15 dias para a tua casa. Agora imagina sustentar 100 profetas, homens, 100 profetas, durante 3 anos e meio, com pão e água, num período de seca. Como esse homem trabalhou. E aí Elias encontra com ele, e na hora que ele encontra Elias ali, ele diz: és tu, meu Senhor? Ele conhecia Elias, ele conhecia a palavra de Deus, ele tinha escutado a profecia de Elias, e agora Elias diz: olha, vai lá e diga a Acabe que eu vou estar diante dele, que eu estou aqui, que eu voltei. E aí Obadias, que também é ser humano, diz assim: eu fiz o quê, meu Senhor? Eu pequei? Eu fiz alguma coisa errada? Porque o que o Senhor está me pedindo é suicídio. Eu vou chegar diante de Acabe, eu vou dizer que lhe encontrei, que o Senhor está aqui. De repente o Espírito do Senhor te leva para algum lugar. Veja a percepção de Obadias. Ele sabia que quem dirigia a vida de Elias era o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus te levar para algum lugar e Acabe chegar aqui, o Senhor não está mais, eu vou morrer. Elias diz: não, vá lá, porque hoje mesmo eu me apresentarei a Acabe. Eu tiro daqui lições para a minha vida. Primeiro, eu preciso ser sal e luz aonde eu estiver. Eu preciso ser Obadias. Segundo, eu preciso ser alguém que, mesmo correndo riscos, eu vou servir o meu Senhor. Eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Obadias estava correndo risco, Elias estava correndo risco. Você deve correr riscos. O problema, meus irmãos, é que nós vivemos um cristianismo hoje, água com açúcar. Água com açúcar. Cá entre nós, se um gerentezinho de meia tigela chegar para você e dizer assim: ou você deixa de ir para a igreja ou você vai ser despedido, talvez você se balance. Talvez você se balance. E a desculpa vai ser: pastor, eu preciso do meu emprego, eu preciso do meu trabalho, eu preciso sustentar minha família. Uma pressãozinha pequenininha. Não é nem correr riscos de vida como Obadias está correndo, como Elias está correndo. Às vezes uma pressão pequenininha, a gente já se balança para negar o nosso Deus, para negar o Senhor. Olha, eu não posso falar nada no grupo da família que envolva a fé, porque senão eu vou perder minha família. Perca a sua família, meu irmão, mas não negue a sua fé, não negue o seu Deus. Perca o seu trabalho, mas não negue a sua fé, não negue o seu Deus. Perca amizades, mas não abra mão da sua fidelidade a Deus. Perca a sua própria vida, mas não abra mão da sua fé em Deus. Aí Obadias vai, comunica a Acabe, e Acabe vem ao encontro de Elias, e Elias vai ao seu encontro. Terceira parte desse texto, dessa narrativa, olha como é que diz o texto. Vendo-lhe, disse, agora é Acabe, após receber a notícia, e vinha ao encontro, e Elias foi até ele, diz Acabe, né? Vendo-lhe, disse: és tu o perturbador de Israel? Olha a palavra do rei para Elias. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem à mesa de Jezabel. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Elias está se apresentando diante do rei. Hoje pela manhã o presbítero Tiago usou um exemplo interessante quando a gente estava conversando ali fora. Imagine Deus levantar você para levar uma palavra para o ditador coreano. Imagine aí. Deus chegar para você e dizer assim: vai lá,
e diga que não vai ter chuva, não vai ter prosperidade, chegue na cara dele e diga: olha, o Senhor vai punir vocês. Você vai para o inferno, para um ditador. É mais ou menos o que aconteceu com Elias. E quando Elias chega agora, Acabe, que procurava ele, vivo ou morto, que estava ansioso para achá-lo, Acabe diz: és tu, perturbador de Israel? Veja que percepção, que cosmovisão distorcida. Quem é que perturbava Israel? Quem estava perturbando Israel eram os reis, desde Jeroboão até o próprio Acabe, o seu pai, que haviam se desviado do Senhor, haviam feito alianças com povos idólatras, haviam transgredido a palavra do Senhor. Acabe, que tinha casado com Jezabel e permitido que Jezabel fizesse toda a lambança no meio do povo de Deus, mas ele coloca Elias como perturbador, simplesmente porque Elias se levantou como profeta para chamar a casa à ordem. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Os profetas surgiram principalmente para confrontar os reis no período da monarquia, e eles eram levantados em momento de crise. Quando se fala de profeta, o profeta vinha geralmente quando a coisa estava pegando. E Deus levantava o profeta para arrepiar. Hoje as igrejas querem profeta, mas é profeta para profetizar coisa boa. Você vai casar, você vai ter um carro, você vai ter uma porta de emprego, mas no Antigo Testamento os profetas, quando se levantavam, era para dizer assim: vem chumbo aí, vem pancada, amarra os cintos, se prepare. Ou vocês se voltam para Deus, ou a coisa vai pegar. E os profetas profetizaram para o reino do norte, assim como Elias está profetizando, e em 722 esse reino vai ser destruído. Se levantaram para pregar para o reino do sul, e esse reino vai ser destruído também, vai ser levado para o cativeiro, e vai ficar lá vários anos, levado pela Babilônia. O profeta de Deus é aquele que se levanta com autoridade para confrontar o rei, a nação, os sacerdotes, o povo. Geralmente, quando ele se levantava, é porque os sacerdotes não estavam mais cumprindo a sua função, estavam corrompidos. Você nota aqui no texto uma ausência dos sacerdotes? Cadê os sacerdotes de Israel? Cadê a elite? Cadê os escribas? Cadê as autoridades de Israel? Todos corrompidos, todos com medo do rei, todos transgredindo contra a palavra de Deus. Jezabel matando os profetas, Jezabel permitindo prostituição, infanticídio, todo tipo de coisa, e ninguém dizia nada. Aí se levanta um homem rude, simples, do campo, lá das montanhas de Gileade, de dentro do mato, que se vestia de uma maneira estranha, comia gafanhoto, mel, assim como João, vem de lá para cá, um cara estranho, traz a palavra de Deus e Acabe e diz: és tu, perturbador de Israel? Você está perturbando, você está trazendo desgraça para o povo? Porque ele estava transferindo para Elias toda a carga, toda a desgraça da nação de Israel. Aí Elias diz: não sou eu, mas você, a casa de teu pai, toda a sua família, vocês que têm abandonado os mandamentos do Senhor. Veja Elias pregando na cara de Acabe e dizendo assim: você é quem de fato tem transgredido a palavra de Deus. Isto é um verdadeiro profeta. Isto é um verdadeiro profeta. Profeta é aquele que tem a capacidade dada por Deus de se levantar diante de reis, diante de príncipes, diante de autoridades, diante de igrejas, diante de pastores, de concílios, de quem quer que seja, e chamar a casa à ordem e dizer: vocês estão pecando. Cá entre nós, meus irmãos, está faltando profeta hoje. Está faltando homens de Deus. Porque os pastores, na sua grande maioria, e eu digo isso com temor e tremor, e com muito carinho no meu coração, porque eu também sou pastor e eu sofro com isso e sou tentado a isso. A grande maioria dos pastores estão na mão de famílias, de conselhos, de igrejas, de gente que diz assim: se o senhor pregar isso e isso, o senhor vai ser tirado da igreja.
O pastor Hernandes cita um exemplo interessante. O pastor foi pregar numa igreja e quando ele chegou, a pessoa disse assim, quando ele foi entrando, lá atrás ainda o irmão puxou o paletó e disse, olha pastor, aqui o senhor não pode pregar sobre bebida não, porque tem uma turmazinha aqui que gosta de tomar da número 1 a 51. Andou mais um pouquinho, o irmão puxou o paletó e disse, olha, aqui o senhor não pode pregar contra jogo não, porque tem uma galerinha aqui que faz uma fezinha. Aqui o senhor não pode pregar sobre dízimo e oferta não, porque tem uns irmãos aqui que nem dizimistas são e tal. Aqui o senhor não pode pregar sobre adultério não, porque um dos irmãos mais ricos da igreja está tendo um casozinho aí com a secretária, mas a igreja está fechando os olhos. Aí o pastor chegou no púlpito, disse assim, meus irmãos, eu estou completamente encrencado hoje. Disse, por quê? Disse que eu não posso pregar sobre bebida, eu não posso pregar sobre isso, sobre aquilo. Aí disse que um gaiato foi e disse assim, prega sobre os judeus, que aqui não tem nenhum judeu. O que isso quer dizer, meus irmãos? Muitas vezes os profetas de hoje estão comprados. Comprados. Igrejas, e eu sei o que eu estou dizendo, existem igrejas aí, conselhos, e graças a Deus aqui em Pirangi nunca aconteceu, e também eu nunca deixaria acontecer. Nunca, nunca. Eu vou vender limão na feira, mas jamais eu deixaria acontecer isso. Mas existem igrejas aí que o pastor, antes de pregar, ele tem que mostrar para os irmãos, para os presbíteros, o que ele vai pregar, para que eles autorizem o que ele tem que dizer. E sabe aquelas famílias que dizem assim, pastor, eu trouxe meu parente, meu amigo, meu vizinho, a pessoa, dá uma aliviada no sermão, porque para não ferir. O profeta de Deus não aceita isso. O profeta de Deus, ele se levanta e na autoridade do Espírito Santo de Deus, fundamentado na palavra de Deus, ele chama a casa à ordem e ele diz, você é quem está perturbando, você é quem está pecando, você é quem está transgredindo os mandamentos de Deus. Agora ele faz isso, irmãos, não por ódio, não por rancor, ele faz isso por amor, amor a Deus e ao povo. É isso que o profeta faz. E louvado seja Deus, quando se levantam verdadeiros profetas, homens de coragem, homens de Deus. O verdadeiro profeta nunca é popular, nunca é bem visto, nunca é chamado para cafezinho. O verdadeiro profeta nunca recebe tapinha nas costas. O verdadeiro profeta sempre é aquele cara afastado dos outros. Mas o verdadeiro profeta é aquele que um dia, quando o povo reflete, diz assim, passou por aqui um homem de Deus. A gente pode dizer qualquer coisa, mas ali era um homem de Deus, que pregava a palavra de Deus, que falava a verdade do Senhor. Não transgredia a palavra do Senhor. Verdadeiro profeta. Deus tem levantado no nosso país profetas, meus irmãos, homens de Deus, que têm confrontado a religião falsa do Brasil. Essa igreja evangélica brasileira que, na sua grande maioria, está corrompida. Corrompida. A igreja evangélica brasileira, eu não estou falando nem da igreja católica, nem de outras religiões, estou falando da igreja evangélica brasileira. Na sua grande maioria está corrompida. O alvo não são pessoas, não são vidas, almas. O alvo é dinheiro, é estrutura, é status. A grande maioria dos profetas brasileiros estão preocupados consigo mesmo, com seu ventre, com suas riquezas, com seus bens. Você quer um exemplo? Tem milhares de profetas no Brasil. E eu estou falando aqui de pastores. E tem centenas de cidades brasileiras precisando de gente para plantar a igreja. E esses profetas não vão. Sabe por que não vão? Porque só quer ser profeta na capital, só quer ser profeta nas grandes igrejas, nas catedrais, com bons salários. E se chamar para ir para uma congregação ou para o interior, não quer ir. Porque não são homens de Deus, não são profetas de Deus. Eu não estou dizendo que o cara que está numa catedral ou está na grande cidade não é homem de Deus. É homem de Deus. Tem que ter alguém ali, não tem? Tem que ter alguém na catedral, tem que ter alguém na capital, tem que ter alguém na igrejona grande? Tem. Mas tem que ter alguém também no interiorzinho. No interiorzinho. E Deus sabe como conduzir a cada um de nós. É você quem perturba Israel, não sou eu, é você. Mas
Veja, a história não mudou. Geralmente se coloca a culpa no pregador, se coloca a culpa no profeta, se quer matar o profeta e acusar o profeta e falar mal do profeta. Fizeram isso com Jesus, fizeram isso com Paulo, com os apóstolos, com todos. Com todos. Mas o verdadeiro profeta é aquele que confronta. Caminhando para a conclusão, olha a última cena deste capítulo. A penúltima cena. O texto diz... Como a narrativa é longa, eu vou só parafrasear. Versículo 20 até o versículo 40. Você tem aqui agora Elias dizendo, olha, chama o povo, chama os profetas de Baal, chama toda a nação, convoca todo mundo e vão lá no Carmelo. E Acabe vai e diz, agora vamos ver. Chama todo mundo. E chegaram lá no monte, chegaram lá os falsos profetas, os profetas de Baal, o rei, o povo, todos estão ali reunidos. E mais uma vez o profeta de Deus, a boca de Deus, se levanta para pregar, para proclamar. E ele diz, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, sigam a Ele. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Vocês só não podem ficar em cima do muro, meio termo, não existe neutralidade. Ou você serve a Deus ou você não serve. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Amigo do Evangelho é aquele que aceitou Cristo como seu Salvador. Não existe amigo do Evangelho que não tenha entregado a vida a Jesus. Durante muitos anos, fulano é amigo do Evangelho. Não, amigo do Evangelho é quem entregou a vida a Jesus Cristo. Não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você está servindo a Baal, ou você está servindo o diabo. E Elias chama o povo, mais uma vez, a responsabilidade, porque é o ministério profético de pregar e chamar o povo ao arrependimento. E ele diz, eu tenho uma proposta para vocês. Pega aí 2 novilhos, escolha aí os profetas de Baal, escolha que vocês são muitos. Parta esse novilho, coloque sobre um altar, não coloque fogo e clame ao Deus de vocês. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar um novilho, vou colocar sobre um altar e nós vamos clamar. E o Deus que responder por fogo, este é o verdadeiro Deus. Por que ele está fazendo isso, irmãos? Por que ele tem tamanha convicção e por que ele tem tamanha ousadia? Por que ele tem tamanha coragem? Eu fico admirado, Paulinho, com essa coragem. Que homem extraordinário. Mas por quê? Porque ele serviu um Deus Todo-Poderoso, que treinou ele, que capacitou ele, que foi burilando, trabalhando a vida dele, dia a dia, fazendo com que ele tivesse experiências com o Senhor. Experiências. Ele confiava em Deus, ele ouvia a palavra de Deus, ele tinha comunhão com Deus, e ele chega agora e diz assim, o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Fizeram o altar, o texto diz, colocaram o animal, e Elias diz, clama o seu Deus agora. E eles começam a clamar, e eles começam a rodar em torno do altar, aquele cerimonial asqueroso, idólatra, e eles começam a gritar, a pular, a dançar, a fazer os seus rituais, e nada. Aí Elias, que era um pregador do Evangelho, mas tinha senso de humor, que uma coisa não exclui a outra. Tem gente que acha que pastor tem que ser carrancudo, pastor não pode sorrir, não pode contar uma piada, desde que não seja uma piada indecente, né? Que pastor não pode brincar. Elias começa a zombar deles, profeta de Deus. E Elias diz, fale mais alto, gritem, vá, fale mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. E tem um detalhezinho aqui no texto, quando Elias fala, pode ser que ele esteja ocupado, com necessidades. Sabe o que Elias está dizendo, tirando onda com aquela galera? Pode ser que ele esteja, aqui é a tradução João Mesquita, pode ser que ele esteja fazendo cocô. Imagina aí, e cocô é uma palavra ainda bem rebuscada, né, João?
Se fosse traduzir mesmo aqui o que Elias está fazendo com os profetas de Baal, Elias está zombando, ele está lá na latrina, está lá no banheiro, é um miserável. Vá, ele deve estar ocupado demais, está com dor de barriga, bora, clama. Zoa, e eles vão ficando desesperados, e eles começam a se cortar, se mutilar, e nada, e nada, e nada. Sabe por quê? Porque o ídolo, ele é fruto da imaginação corrompida, caída, pecaminosa do homem. O ídolo não existe. Ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem nariz, mas não cheira. O ídolo em si não existe. O problema é a mente humana, o coração humano corrompido, caído, que cria ídolos. Baal era simplesmente fruto dessa imaginação corrompida, caída. E eles clamam e se desesperam. Até que chegou o momento e Elias diz, parou, acabou, vocês já tiveram a oportunidade, já se cortaram, já fizeram tudo, agora faz o seguinte, agora é comigo. Coloca aí sobre a lenha os animais, agora vamos buscar água. E coloca água, e colocaram água, bota mais água, bota mais um pouquinho, cavaram um rego assim em torno do altar, bota a água até transbordar aqui. Abrindo um parênteses. Os críticos da Bíblia dizem assim, como é que estava havendo seca? E ele encontrou tanta água para botar ali no altar. Então os teólogos liberais dizem, olha aqui um erro na Bíblia. E talvez foi isso que veio à sua mente, porque a nossa mente muitas vezes faz perguntas, né? Como é que estava um tempo de seca, 3 anos e meio, os ribeiros secos, não tinha água em canto nenhum, onde é que eles foram buscar tanta água? Não esqueça que eles estão do lado do mar. Não tinha água boa para beber, para os animais, mas eles estão ali arrodeados de mar. E aí eles colocam água, a água toma conta. E Elias ora ao seu Deus. E veja que a oração, meus irmãos, não é oração para se promover. Elias não está buscando sua glória, ele diz, é para que esse povo saiba que tu és Deus, que há Deus em Israel, que o Senhor é Deus, e Senhor responda, Senhor se manifeste esse povo. Elias está querendo ver a sua nação se voltar para o seu Deus. E diz o texto que o Senhor respondeu com fogo, que lambeu todo aquele holocausto. Por quê? Porque o nosso Deus não é um ídolo, não é fruto da imaginação dos teólogos. O nosso Deus é vivo, é verdadeiro, que responde oração, que controla todas as coisas, que é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele é o mesmo hoje, meu irmão, hoje. Se você orar, e se a sua oração está fundamentada na palavra de Deus, e se a sua oração é para que o nome de Deus seja glorificado, se a sua oração tem um fundamento bíblico correto, a glória de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai atender para a glória dEle. Para a glória dEle, não é para a sua glória, não é para a minha glória, é para a glória dEle. É Ele que faz. E aí veio ali, e o povo que tinha dito que boa era essa palavra, esse desafio que Elias está dando, o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O nome de Elias, a pregação de Elias, a vida de Elias. O que acontece? Elias, diz o texto, disse-lhes Elias, versículo 40, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Eram 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá. Eles passaram a espada e mataram todos. Todos. Agora o povo foi para cima. Não me pergunte por quê que Deus permitia fazer isso, é o contexto do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, e havia aqui, meus irmãos, um mal que precisava ser extirpado do meio do povo de Deus.
do meio do povo de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, mais uma vez, antes da gente concluir. Meu irmão, talvez você estranhe o profeta mandar matar esses homens. Que coisa, né? Meu querido, esses homens estavam desviando o povo de Deus da adoração do Deus verdadeiro, levando o povo à idolatria. Não existe coisa que fira mais a glória de Deus, o coração de Deus, do que a idolatria. E cá entre nós, cuidado, meu irmão, se você está tirando a glória que é de Deus para você, porque pode acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os profetinhas de Baal, viu? Nós não fomos chamados para ser colocados num trono, num pedestal. Nunca, nunca. E cuidado, meu irmão, se você está dando glória a homens, não glorifique homens, não exalte homens, não transfira a glória que é devida pura e simplesmente a Deus para os homens, para os homens. É por isso que a igreja nunca pode depender do pastor, porque o pastor está aqui hoje, amanhã não está. Ele pode ser levado para a glória. Você não pode estar aqui por causa de mim, ou do pastor Enoque, ou de quem quer que seja. Você tem que estar aqui por causa do Senhor, que morreu por você, que deu a vida por você. Você vem aqui para adorar Ele, exaltar Ele. Não é o homem, não dê glória para o homem. Todo homem tem os pés de barro, todo homem é falível. Tiago 5,17, tema da nossa série. Elias era homem semelhante a nós. E ele diz, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos. O que ele está querendo dizer? As mesmas fragilidades que eu tenho, que Paulinho tem, que Evânio, que os irmãos aqui da igreja, que você, minha irmã, tem. Mesmos pensamentos errados, sentimentos, paixões. Você sabe como você luta com sua carne. Elias tinha também, era um ser humano comum. O pastor mais consagrado, mais usado, o maior pregador que você possa imaginar. Ele tem os mesmos sentimentos, as mesmas paixões. Um dia foram exaltar Billy Graham. Você sabe quem foi Billy Graham, né? Pregou em mais de 190 países, para milhões de pessoas, considerado do mundo inteiro, conselheiro dos presidentes americanos. E um dia estavam exaltando Billy Graham e disseram assim, Billy Graham, o senhor tem algum pecado? Ele disse, tenho, e muitos, principalmente adultério. Adultério? Sim, quantos pensamentos muitas vezes já passou na minha cabeça? Adultério não é só o ato, é aqui, ó. Já pequei. O que Billy Graham estava dizendo? Eu sou igual a você, meu querido. Sou igual a você. Perguntaram para a mulher de Billy Graham, você já pensou em se separar dele alguma vez? Aí ela disse, se separar não, agora assassinato já pensei um bocado de vezes. Será que o menino era bom? Se separar dele não, a gente casou para ir até o final, agora já deu trabalho. Nem diga, viu, Damares, se você já pensou isso com o João Mesquita. Mas a mulher de Billy Graham, olha, e talvez você olhasse assim, meu Deus, Billy Graham, um homem de Deus, um grande pregador, a mulher dele dizia isso. Dizendo, sabe o quê? Ele é comum, como você. A diferença é Deus, e tem que estar na presença de Deus. Nós somos santos quando estamos dormindo. Aí é santo, mas acordou, meu irmão, já começa a complicar. Então, Elias manda matar aqueles homens que eles estão desviando, os profetas de Deus. Concluindo aqui, a última parte do texto. Vem agora, após esse momento do fogo, as águas, a chuva. Então disse Elias a Acabe, versículo 41, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe,
aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias, o profeta do fogo, nós acabamos de ver, e das águas. 3 anos e meio não tinha chuva sobre a terra de Israel, sobre aquela região. Elias havia profetizado, depois de muito orar, de orar com instância para que não chovesse, como diz Tiago. Elias era homem semelhante a nós e orou com instância para que não chovesse, e não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva. E o céu deu chuva. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos, para a gente concluir essa mensagem? Primeiro, Elias diz que vai vir chuva quando não tem nenhum sinal. Olha, sobe e diga aí a Acabe que corra, porque vai vir chuva aí, vai vir água que você nem imagina. Vai vir água. Sim, mas o tempo não está mostrando, não. Não tem nenhum sinal. Elias vivia pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé. Não pelo que vemos, não pelas evidências, não pelo que está diante dos nossos olhos. Nós vivemos pela fé. Meu irmão, aprenda isso. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, a sua vida tem que ser vivida pela fé. Nós não agimos por evidências, por circunstâncias favoráveis, por tráfico de influência. Nós agimos pela fé. Nada está mostrando, mas eu creio que Deus pode fazer. Ele é meu Deus. E se ele levantou Elias, lembra do início do capítulo? O Senhor disse, levanta Elias, vai lá, Acabe, porque eu vou dar chuva. Se ele disse que vai dar chuva, meu irmão, não interessa, pode estar o sol, está a pingo de meio-dia. Se ele disse que vai dar chuva, vai vir chuva. Se ele tem promessa para você, e ele tem, que a palavra de Deus mostra, então não interessa as circunstâncias, não interessa o que está acontecendo na sua vida, não interessa o que está sendo mostrado, Deus pode sim agir na sua vida. Segunda coisa, mesmo vivendo pela fé, meu irmão, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. Porque, olha, que coisa, Deus disse assim, vá que eu vou dar chuva. Elias acabou de ver Deus agindo através do fogo, consumindo o holocausto, destruindo os profetas, tudinho. Agora, Senhor, manda chuva. Vou me deitar aqui, Senhor, manda chuva. Aquele irmãozinho que diz assim, Deus vai me dar um emprego, mas não estuda, não vai à luta, não ora, não faz nada, e quer que a coisa chegue, que caia do céu. Elias disse assim, vai chover, corre, Acabe que vai chover, a chuva vai ser grande. Aí ele sobe o monte e põe a cara entre os seus joelhos, e ora, e ora, e ora. Vivemos pela fé, e viver pela fé, andar pela fé, é andar de joelhos diante do Senhor, clamando e falando com Deus, e meditando nas promessas de Deus, e se levantando para fazer a vontade do Senhor na nossa vida. Não relaxe não, meu irmão. Não relaxe não. Viva na presença de Deus, ore, clame, fale com Deus, espere cada vez mais do Senhor. Agora, você está orando? Olha que coisa linda. Elias diz assim, vai lá dar uma olhada lá como é que está. Aí o rapaz vai. Viu alguma coisa? Não. Deus está respondendo? Não. Como é que a gente faz, meus irmãos? A gente desiste, a gente para. E se for presbiteriano raiz assim, né? Ainda vai dizer assim, é vontade de Deus, pastor. Eu orei, não aconteceu, Deus é soberano, é porque Deus não quer. Então já orei, já coloquei diante do Senhor, e eu não vou nem orar mais, porque é vontade de Deus. Se tiver de acontecer, acontece. Elias ficou lá orando. Vai de novo, 7 vezes. 7 vezes. E quando o rapaz voltou, disse, eu estou vendo uma pequena nuvenzinha
assim como a mão de um homem, uma coisinha pequena. Aí Elias diz assim: corre, diga a Acabe que ele vá logo, senão ele não vai nem conseguir chegar, porque a chuva vai ser grande. Qual é a aplicação clara aqui, meu irmão? Não despreze os pequenos começos, as pequenas coisas, os pequenos sinais, aquelas coisinhas que Deus vai mostrando, aquelas portas pequenas que Deus vai abrindo, as pessoas que Deus vai colocando na sua vida. É uma coisinha pequena, é o tamanho da mão de um homem, mas já é o sinal que Deus está agindo. Sinal da mão de Deus, da bênção de Deus, do milagre de Deus na sua vida. Porque a gente quer as coisas grandes logo. A gente quer ver logo as torrentes. Não, meu irmão. A nuvenzinha pequena. Talvez uma aplicação aqui. Você está querendo um empregão. Aí Papai do Céu abriu uma portazinha pequenininha para você, uma diária. Alguma coisa simples. Aí você diz, não vou não. Talvez naquela diária, Deus poderia abrir uma porta de um emprego muito maior para você. Mas você perdeu a bênção porque você desprezou as pequenas coisas, os pequenos sinais, os pequenos começos que Deus dá na nossa vida. Se eu sou pastor do Pirangi, é porque um dia eu fui pastor da congregação. Mas se eu nunca tivesse sido pastor da congregação, sempre quisesse ser pastor da igrejona, não tinha sido. Não tinha sido. Não despreze o dia dos pequenos começos. E ele foi, e orou, e veio chuva, e aí Acabe recebe essa chuva, e diz o texto que quando Acabe está indo, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Elias era forte, Elias estava em dia na musculação aí, estava em dia na preparação, ele corre até a entrada da cidade, e a mão do Senhor estava com ele. Eu fico imaginando essa carreira de Elias. O texto coloca para nós aqui, quem sabe na chuva, né, aquela chuva grossa, Elias correndo. Lembra do interior aqui? Quem é do interior aqui vai saber o que eu estou dizendo. No interior, meu Deus do céu, demora a chover, é um negócio terrível. Aí quando vinha aquela chuva boa, né, você corria logo para o meio da rua, não tinha quem segurasse mais não. Corri para o meio da rua, para as biqueiras, tomando banho e tal, e quando o açude sangra, aí pronto, aí a cidade todinha vai para lá, e é aquela zoada, e é farofa, é carne, a alegria do sertanejo, do homem do campo, na chuva, a mão do Senhor sobre ele. Meus irmãos, eu acredito que na exposição eu já deixei muito claras as lições, mas só relembrando algumas para você. Se Deus falou, não pense 2 segundos, obedeça. Se Deus falou, se é palavra de Deus, obedeça. Não interessa para onde Ele está mandando você, para onde Ele está direcionando você, o que Ele está pedindo de você. Segunda coisa, em nome de Jesus, pergunte para o Senhor, por que Ele colocou você aonde você está? Talvez você diga assim, mas pastor, eu estou numa função que é terrível. Imagina a função de Obadias. Mordomo do rei Acabe. Mordomo. Tinha que servir Acabe, tinha que servir Jezabel. Tinha que estar ali na mesa servindo os profetas de Baal e os dos postes ídolos. Imagine o quanto aquele homem teve que engolir de sapo. Mas ele estava ali porque ele tinha uma obra a fazer, era guardar os profetas de Deus, era manter viva aquela geração de homens de Deus. Então, meu querido, antes de você querer sair do trabalho, antes de você querer mudar, antes de você querer fazer qualquer coisa, pergunta assim, Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Porque como diz o livro de Atos dos Apóstolos, até onde a gente mora, você sabia disso? Lá em Atos, diz que até os limites da nossa habitação foi dado por Deus. Ou seja, você não mora na rua que você mora, no condomínio que você mora, na casa que você mora. Você não trabalha onde você trabalha por acaso. Deus te colocou ali e Ele quer que você glorifique o nome dEle ali. Ah, pastor, mas é todo mundo ímpio, todo mundo não sei o quê. Não interessa, meu irmão, é a vida deles. Agora você vai ser sal e luz ali. Você vai fazer diferença ali.
Não, eu vou sair porque eu só quero trabalhar com crente. Vai trabalhar só com crente para você ver a dor de cabeça que você vai ter? Deus colocou você ali, meu querido, não saia. Então, seja pastor, seja um profissional liberal, seja o que for. E se você vê alguém trabalhando numa função, ou com alguém que você olha assim e diz que é ímpio, que é isso, que é aquilo, não julgue não, porque você não sabe o mistério de Deus ali. O que Deus está querendo ali? Homens de Deus serviram a reis ímpios, e quando a gente vai ver a história, é porque Deus tinha propósito na vida deles. Agora a questão é, quando você sair do trabalho que você está, quando você se mudar da rua, quando você sair da escola, quando você sair do ambiente que você está, a pergunta é, você deixou lá a marca do nome de Deus? Da glória de Deus? Você ganhou alguém para Jesus ali? Você fez a obra do Senhor? Pense nisso. Pense nisso. Porque você não está ali só para ganhar dinheiro, não, e sustentar a sua família. Você está ali para glorificar a Deus. A outra lição, meu irmão, prega a palavra, mesmo que seja dura. Vamos ter uma geração de profetas, irmão. A gente precisa disso aqui. Ah, não, mas vocês perturbam. O crente perturba mesmo, irmão. O crente tem que perturbar. É claro que na nossa visão, na nossa perspectiva, não é perturbação, você está pregando o evangelho. Mas o cara vai ver como perturbação, o problema dele. Você vai levar a palavra de Deus. Você vai levar a palavra de Deus. Aqui essa igreja, muitas pessoas aqui no bairro e nessa região diziam, quando vinha a irmã Natécia ou a irmã Carminha, pronto, lá vem as perturbadoras de Israel, do Pirangi. Mas Deus abençoou. Deus abençoou. Então pregue, leve a mensagem. Não tenha medo de abrir a palavra e de confrontar a pessoa. Há momentos que você tem que confrontar como Elias fez, com dureza. Ele estava lidando com o rei, ele estava lidando com autoridades. Mas também há momento de você confrontar com amor, de você sentar e dizer, olha fulano, vem cá, Deus tem uma palavra para você, olha aqui, ó, a palavra do Senhor. Evangelize a pessoa. E por último, mas são tantas lições e eu sei que o Espírito Santo de Deus está colocando aí no seu coração. Por último, nunca deixe de adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Não adore Baal, não adore homens, não adore instituição, não adore quem quer que seja. Curve-se diante daquele que é o Senhor dos céus e da terra, que age com fogo, que age com chuva, que age do jeito que Ele quer, como quer, aonde quer. Ele é quem controla todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas. É a Ele que nós servimos. É a Ele. Nós somos chamados a adorar a Ele, irmão. Somos presbiterianos? Somos. Mas no dia que a igreja presbiteriana se desviar dos caminhos do Senhor, estou fora. Porque eu não sirvo a igreja presbiteriana, eu sirvo a Deus. A Deus. Eu não sirvo a homens. Então sirva o Senhor. E se o Senhor é Deus, como disse Elias, sirva com integridade, meu irmão. Se o Senhor é Deus, se você crê de verdade que o Senhor é Deus, que a palavra de Deus é a verdade, sirva com integridade, seja um crente fiel, seja um crente de oração, da palavra, um homem de Deus, uma mulher de Deus, comprometido. Não faça por causa do pastor, por causa da igreja, do seu marido, da sua... Não, faça porque o Senhor é Deus. Se Ele é Deus, sirva a Ele. Agora, se Ele não é, se você tem dúvida, então vá servir a Baal, vá viver sua vida. É aquilo que a gente precisa dizer, irmão, de que adianta você estar na igreja com um pé no mundo? Por favor. Ou você está aqui, ou você serve a Deus de verdade, ou então, meu irmão, vai para o mundão mesmo. Mas não fica escandalizando, não fica sendo pedra de tropeço, não fica agindo de qualquer forma. Uma hora eu estou servindo a Deus, outra hora eu estou servindo a Baal. Ou você serve a Baal, ou você serve a Deus. Ou você está na igreja, ou você está no mundo. Fique servindo ao Senhor e adore o Senhor com integridade. Se você é membro desta igreja, se Deus lhe chamou nessa igreja, exalte o nome do Senhor nessa igreja. Deus quer agir em você nesta igreja. Dedique sua vida, dedique seu coração. Não falte os cultos. Não deixe de estar na casa do Senhor. O que o Senhor fez contra você, para você deixar de vir para os cultos? Para você deixar de servir, de trabalhar? Ah, não quero mais trabalhar na SAF, não quero trabalhar nisso, naquilo outro.
não vou para a igreja. Por quê? Por causa do pastor Diogo, por causa da irmã A, da irmã B ou C. Você está servindo a homens? Você está aqui por causa de homens? Não, se você está pelo Senhor, então faça um compromisso. Eu vou me dedicar à obra do Senhor, eu vou servir o Senhor, eu vou estar na casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor, independente de homens. Homens têm falhas, homens pecam, homens caem, homens se levantam, homens vêm, homens vão, mas o Senhor e a palavra dele permanece para sempre. E a igreja é dele, não é de homens. Não é de homens. A gente precisa disso, meu irmão. Servir o Senhor com integridade, com alegria. Essa geração de hoje está precisando ser sacudida. Nós estamos precisando disso. Ser sacudidos. Para a gente estar aqui, meu irmão, a gente está estudando história da igreja. E eu espero que aqueles que vão acompanhar a história da igreja, ou se você puder ler a história da igreja, leia. Para que eu e você possamos estar aqui hoje sentado, uma bancada maravilhosa, a igreja bem iluminada, tudo está um calor abençoado, está uma bênção. Se não tiver calor, a gente não vai comprar os ar-condicionado, é para ficar mais calor ainda. Senão você não vai ajudar a comprar o ar-condicionado. Mas para você estar aqui, meu irmão, você sabe o que aconteceu na história da igreja no Brasil? Centenas de nossos irmãos deram a vida, derramaram sangue. Igrejas que foram apedrejadas, crentes que eram mortos, gente que era perseguida. Aqui no Seridó, você tinha crentes que o falecido Frei Damião, e também na região lá do Padre Cícero, você tinha crentes que não podia comprar leite, não podia comprar pão para os seus filhos, porque eram protestantes, e a Igreja Católica proibia os comerciantes de vender leite e pão para os filhos. Eram chamados de capa preta, de bodes, disso, daquilo outro. E esses irmãos foram fiéis ao Senhor, pregaram a palavra, pregavam nas ruas, eram apedrejados, zombavam, faziam de tudo, e estavam lá pregando a palavra do Senhor, para que eu e você chegasse aqui hoje. Quantas portas na cara a irmã Natécia recebeu, Carminha recebeu, os irmãos aqui, os pioneiros, para que hoje nós estivéssemos aqui. Aí por causa de uma picuinha muitas vezes, por causa de uma reuniãozinha, um problema que aconteceu. Hoje mesmo eu estava conversando com um colega pastor, ele dizendo que a igreja dele estava uma benção, que a igreja é assim, está uma benção. Daqui a pouco um negocinho, ele dizia assim, rapaz, eu estou muito triste, por quê? Um negocinho na reunião da SAF lá, duas irmãs brigaram, aí agora estão entregando os cargos e não sei o quê, está uma confusão danada, por causa de besteira, de programação, duas datas que se confundiram. Aí não vou mais para a igreja, não quero mais servir, não quero mais fazer. É porque não sabe o Deus que está servindo. Se o Senhor é Deus, serviu com integridade, com alegria, com prazer, porque é Ele, o nosso Deus, que nos sustenta. Que Deus aplique a palavra no nosso coração. Vamos orar?